Bom, continuando essa parte de esforços internos, a gente vai ver agora as relações entre carregamento distribuído, cisalhamento e o momento fletor. Tá? A gente vai ver isso analisando um pedaço, a gente vai tirar um pedaço de uma viga em equilíbrio, que é o que está mostrando essa figura, que a gente tem um pedaço, esse azul, tá vendo aqui que já é um corte, né, de um lado esquerdo e do lado direito. A gente vai analisar esse pedacinho rachurado aqui, que tá, na verdade, é uma viga que ela tá sob a ação de um carregamento variado W, que é uma função de x. E x é o eixo longitudinal da viga, então esse eixo horizontal aqui, tá vendo? Está sendo mostrado. E a gente vai analisar como é que se comporta o cortante, ou seja, o cisalhamento, e o momento fletor, conforme a gente vai andando, vai fazendo um corte ao longo do eixo X, né? Então, um corte longitudinal, desculpa, um corte perpendicular ao eixo X, e vai analisar como é que vai se dar essa variação quando a minha viga está sujeita a um carregamento distribuído, como é o caso da figura, tá? Então, se a gente analisa as forças atuando em um pedaço da estrutura de espessura dx, que é esse pedaço rachurado, eu vou colocar ele aqui do lado e as forças que atuam sobre ele. Mas antes de colocar a figura, a gente já sabe que se eu pego esse pedacinho e corto da estrutura, se a estrutura está em equilíbrio, esse pedaço também tem que estar em equilíbrio. Ele vai estar em equilíbrio sob a ação dessa força atuando na face superior, que é a força W, né, que é uma função de x. A gente vai ter do lado esquerdo as forças que essa parte aqui da estrutura estão fazendo através dessa face, no meu pedacinho, e do lado direito, nessa face direita, vai ter as forças que essa parte da estrutura está fazendo no pedaço, no meu corte da parte direita. Então, representando aqui, eu tenho a força W atuando no pedacinho de espessura dx. Eu vou ter, agora só olhando para a face esquerda, que é essa aqui onde eu estou colocando o laser. Eu vou ter um esforço cortante, que eu vou chamar de V, e um momento fletor, que eu vou chamar de M. Representei ambos como positivos, né? Como a gente viu, ele vai ser positivo, o esforço cortante vai ser positivo quando, analisando o corte da parte esquerda, ele está no mesmo sentido do eixo Y, então, nesse caso, a gente está considerando o eixo Y sempre positivo para cima. E o momento fletor, ele é positivo quando ele comprime em cima e traciona embaixo, que é o que esse momento está fazendo, tá? Aí, olhando a face direita, que é essa aqui, eu vou colocar um esforço cortante também positivo, né? Lembrando que pela face direita, ele vai ser positivo quando ele tiver no sentido oposto ao sentido positivo do eixo Y, que vai ser igual a V mais dV. dV é o quê? Seria uma variação de V quando eu sair do pedacinho dessa face para outra, certo? Então, conforme eu estou andando ao longo do eixo X, né? Quando eu faço um corte a uma distância infinitesimal dx, como é que se dá essa variação de V, né, do meu esforço cortante? E eu vou colocar um momento fletor positivo M mais dm, dm representando essa variação de momento fletor, tá? Então, coloquei de novo a figura aqui para vocês terem como base, e a gente vai usar o quê? O carregamento pode ser considerado constante ao longo do elemento, pois a espessura dx é uma quantidade diferencial. Assim, então, esse meu W ele é uma função de x, ele varia ao longo do eixo x. Mas, como dx é uma quantidade diferencial, né? Então é uma quantidade muito pequena, a gente pode considerar que nesse elementozinho o meu W é constante. Então, eu posso considerar que a equivalente concentrada a esse carregamento distribuído é quem? W dx, né? Como se fosse um retângulo. A gente acabou de ver lá quando a gente falou de forças distribuídas no elemento. E aí a gente vai ver o equilíbrio no elemento. Então, tudo sai de equilíbrio, né? Quase tudo que a gente vai ver aqui em resistência de materiais sai de equilíbrio, então a gente vai se remeter muito às matérias já vistas em mecânica 1. Então, somatório das forças em Y igual a zero. Quem a gente tem em Y? V menos W dx, que é o equivalente concentrado dessa força distribuída, menos V dV igual a zero. Certo? Daí a gente tira que W é o quê? Menos dV sobre dx. O que isso significa? Isso significa que a derivada, que o meu carregamento, né? Então, meu carregamento W, que é uma função de x, vai ser igual à derivada da função que expressa o cortante com relação a x com sinal trocado, né? W igual a menos dV dx. É isso. Ou seja, se o meu carregamento é constante, o meu esforço cortante vai ser o quê? Linear. Se o meu carregamento é linear, o meu esforço cortante vai ser
uma equação de segundo grau, uma parábola, certo? E assim por diante, com o sinal trocado, ou seja, menos aqui. Aí a gente tem outra equação de equilíbrio para usar, a gente usou de força, né? A gente só tem força na vertical, então não adianta usar o somatório das forças na horizontal, mas a gente tem a equação dos momentos. Então, se eu somar os momentos com relação a uma seção, qualquer ponto no corte esquerdo, o que isso significa? Eu vou desenhar aqui para vocês. Digamos que eu tenho um ponto P aqui. Esse ponto P, ele está aqui num ponto no corte esquerdo, ou seja, qualquer ponto ao longo dessa linha vertical, porque todas as minhas forças são verticais, então o braço de alavanca delas com qualquer ponto nessa linha vertical, no lado do meu corte esquerdo, né, nessa seção do corte esquerdo, vai me dar o mesmo valor. Tá? Vou colocar o ponto P aqui como exemplo, mas eu vou fazer isso uma vez. Tá? Nas próximas vezes eu não vou colocar ele aqui, não. Mas vocês já sabem quando eu falo corte esquerdo, que é isso que eu quero dizer. Então, com relação a esse corte, quem gera momento com relação a ele? V não, porque está exatamente nessa seção. M, no sentido horário. A força distribuída, equivalente concentrada dela, vai ser W dx. O momento, o braço de alavanca, vai ser dx sobre 2, também no mesmo sentido horário. V mais dV vai gerar um momento que vai ser igual a V mais dV vezes dx, no sentido horário, e M mais dm no sentido anti-horário. Né? Então, menos aqui para o M mais dm. Daqui, a gente elimina os termos de segunda ordem, né? Porque eles são desprezíveis com relação aos outros termos da equação. Eu vou chegar à relação que V igual a dm dx. O que isso significa? Que o cortante ele é igual à derivada da função que expressa o momento fletor com relação a x. Né? Ou seja, se o meu cortante é linear, a minha função do momento fletor vai ser uma parábola. Se o meu cortante é uma equação de segundo grau, o meu momento fletor vai ser uma equação de terceiro grau, certo? E assim por diante. Se o meu cortante é uma função constante, meu momento fletor vai ser linear, certo? É isso que eu quero dizer. E se a gente combina aquelas duas equações anteriores, a gente chega nessa outra relação aqui, que o meu carregamento é igual a menos a derivada segunda do momento fletor com relação a x. Ou seja, se o meu carregamento distribuído é conhecido, o momento fletor pode ser obtido por duas integrações, desde que os limites de integração sejam avaliados apropriadamente e w seja uma função contínua de x. Né? Deixa eu só apagar aqui o ponto P, pronto. E aí a gente pode tirar algumas conclusões com relação a isso. Não são as únicas conclusões que a gente pode tirar, mas daquelas três equações que a gente viu, se W de x, ou seja, se o carregamento é constante, o meu esforço cortante é linear. Se o meu esforço cortante é nulo, M é um ponto de máximo ou mínimo, né? E se o meu carregamento é constante, o meu momento fletor vai ser parabólico, tá? Então, essas são só algumas conclusões, mas para cada caso a gente pode analisar, pegar aquelas equações ali, analisar e ver como é que vai se comportar cada uma dos meus esforços, né? O cortante e o momento fletor de acordo com a função W de x dada. Agora, a gente vai fazer alguns exemplos para ver como é que a gente usa isso para traçar os diagramas de esforço cortante e diagrama de momento fletor. Então, a gente vai começar aqui, primeiro exemplo, para uma viga B apoiada sobre uma carga uniforme. Então, a gente tem essa viga aqui, AB, sobre uma carga Q constante. Tá? A gente já viu, vendo as reações reações dos apoios, que para cada, se a carga é constante, eu vou ter, se é uma carga constante Q minúscula, eu vou ter QL sobre 2 no ponto A e QL sobre 2 como reação em B. Tá? Isso a gente já viu anteriormente. Vou fazer um corte S, tá? Em qualquer ponto ao longo do eixo longitudinal da viga, que eu vou chamar de eixo X, né? Então, a qualquer ponto aqui eu vou cortar uma seção S. E vou chamar o meu X dessa distância horizontal do ponto A até a seção S. Se eu analisar, se a minha viga está em equilíbrio, tanto a parte direita quanto a parte esquerda de S tem que estar em equilíbrio. Eu vou analisar a mais simples, nesse caso tanto faz, né? Mais simples pode ser a parte da direita ou da esquerda. Eu vou analisar o trecho à esquerda de S, então vou colocar ele aqui. Então o que é isso? Isso aqui é exatamente esse trecho aqui, tá? Vou colocar, isolar ele aqui e ver as forças que estão atuando sobre ele. Eu vou ter, né, aqui é o X, eu vou ter QL sobre 2 atuando para cima no ponto A, que é a minha reação em A. Vou ter o equivalente concentrado da força Q distribuída atuando nesse trecho à esquerda, que vai ser Q vezes X.
Vou ter um esforço cortante, que eu vou chamar de Q, né? Eu chamei de V lá atrás, aqui eu estou chamando de Q maiúsculo, só questão de nomenclatura. Vou ter um momento fletor, que eu vou chamar de M. Né? Então, esforço cortante e momento fletor são os esforços internos atuando nessa seção aqui que eu cortei, na minha seção de corte. Aí, com isso, a gente pode usar as equações de equilíbrio. Então, pelo somatório das forças em y igual a zero, QL sobre 2 menos QX menos Q maiúsculo igual a zero, daqui a gente tira Q de X. Então, meu Q maiúsculo de X, que é meu esforço cortante em função de X, vai ser igual à carga distribuída, que eu chamei de Q, vezes L sobre 2 menos X. Ou seja, uma função linear de X. Aí, somatório dos momentos com relação a S. S é a minha seção de corte. Então, qualquer ponto ao longo dessa seção de corte aqui que eu considerei. Vou colocar ela aqui, né? Então, calculando os momentos com relação a algum ponto nessa seção. Quem gera momento com relação a ela? Q vezes L sobre 2 vezes X, menos QX vezes X sobre 2, menos M, que é o meu momento atuando na seção. Isso tem que ser igual a zero, porque o meu pedaço está em equilíbrio. Então, daqui a gente tira uma equação para o momento fletor em função de x. O momento fletor vai ser igual a QX sobre 2 vezes L menos x. Né? E é uma função de segundo grau. Então, assim como a gente viu anteriormente, analisando um pedacinho de espessura dx, a gente está vendo aqui que quando o meu carregamento é distribuído na minha viga, eu vou ter um esforço cortante linear e um momento fletor de segundo grau. Aí, agora a gente vai escrever, vou deixar essas equações aqui para vocês verem, a gente vai traçar o que a gente chama de diagrama de esforços cortantes. Então, meu diagrama de esforço cortante, aqui eu vou representar o eixo da viga, tá? Então, aqui eu tenho A, aqui eu tenho extremidade B, né? Extremidade A, extremidade B. A gente tem o comprimento total, que é L. E a gente viu que o meu esforço cortante em função de x é dado por essa equação aqui. Né? Então, quando meu x igual a zero, quanto vale meu esforço cortante? Q vezes L sobre 2. Quando o meu x igual a L, quanto vale meu esforço cortante? Menos que L sobre 2. Ele é linear. Então, eu traço aqui uma reta, tenho meu esforço cortante exatamente no meio. Aqui é onde meu cortante é zero. E aqui é onde o trecho onde ele é positivo e o trecho onde ele é negativo. Isso aqui é o meu diagrama de esforço cortante, certo? A gente vê aqui que o ponto de cortante nulo é exatamente no meio, né? Então, em L sobre 2. E esse ponto vai ser onde eu vou ter um ponto de máximo ou mínimo do meu momento fletor. Por quê? Porque o meu V vai ser igual a dm dx. Então, o meu ponto V vai ser igual o ponto. Se o meu V é igual a zero, vai ser onde a minha derivada do momento fletor com relação a x é igual a zero. E onde a derivada do momento é igual a zero é onde eu tenho um ponto de máximo ou de mínimo, tá? Com isso, a gente traça o meu diagrama de esforço cortante, que é esse que está aqui do lado esquerdo do meu slide, tá? Aí, o que mais a gente pode dizer? A minha reta, ela vai ter uma declividade que vai ser igual a dq dx, que vai ser igual a menos Q, certo? Então, se a gente olhar aquelas equações anteriores que a gente viu para a relação entre carga, carregamento distribuído, esforço cortante e momento fletor, a gente tinha aqui W, né? Lá a gente está chamando o carregamento distribuído de W, que eu estou chamando de Q minúsculo. Mas W era igual a menos dQ maiúsculo dx, era menos a derivada do esforço cortante com relação a x. Da mesma forma, dQ dx igual a menos Q minúsculo, né? Então, a minha declividade da reta do meu diagrama de esforço cortante vai ser igual a menos Q, que é o que se a gente derivar aqui, a gente vai encontrar. dQ maiúsculo dx vai ser igual a menos Q, tá? Passando para o meu diagrama de momentos fletores. Então, da mesma forma que a gente fez um diagrama de esforço cortante, a gente pode fazer um diagrama de momento fletor. Esse meu diagrama de momento fletor aqui, vou só apagar isso aqui que ficou do slide anterior, para não confundir vocês. Então, vamos tirar isso aqui.
Bom, a gente vê que o momento fletor ele é uma função parabólica. Para x igual a zero, quanto que ele vale? Zero. Para x igual a L, quanto que ele vale? Zero. Então, é só substituir aqui o x por zero, x por L. E ele é máximo onde? Ele é máximo no meio, que foi onde a gente viu que o meu esforço cortante era nulo. Né? E ele é uma parábola positiva. O momento fletor, a gente traça ele positivo no lado de baixo da minha viga, né? E não no lado de cima. Ele é um pouco oposto, é diferente do diagrama de esforço cortante nesse sentido. Por quê? Porque a gente considera que o momento fletor ele é positivo quando ele traciona embaixo e comprime em cima, né? Então a gente está desenhando como se fosse no lado tracionado, né? Então positivo, certo? E aí com isso a gente traça o diagrama de momentos fletores. Aqui eu tenho ponto de máximo, né? Onde M é máximo e x igual a L sobre 2. E esse momento máximo a gente pode calcular simplesmente colocando aqui o x igual a L sobre 2 na equação do momento. E ele é igual a Q vezes L ao quadrado sobre 8. Certo? Bom, aí a gente pode agora fazer mais um exemplo, dessa vez um exemplo numérico, né? Vou dar valores aqui. Tirar esse A e B que eu coloquei do slide anterior, que esse annotate vai deixando tudo aqui. Pronto, apaguei. Então, a gente tem o exemplo 2, uma viga biapoiada sobre uma carga concentrada. Então, essa é a minha viga biapoiada e eu tenho uma carga concentrada de 12 kN atuando aqui no ponto C, que está a 3,5 metros de A e 2,5 metros de B. Né? Vou ter duas reações, uma reação vertical em A e uma reação vertical em B. Ah, mas em A eu tenho um apoio de segundo gênero, eu poderia ter uma reação na horizontal. Sim, poderia. Você pode botar a somatória das forças em x igual a zero, você vai ver que só vai ter ele como força, então ele tem que ser zero. Porque eu não tenho nenhuma solicitação externa na horizontal, na horizontal. A minha única solicitação externa é na vertical, então eu não vou ter nenhuma reação horizontal porque ela não é necessária, ela não vai ser requisitada nesse caso. Ela pode existir, mas isso não significa que ela existe, certo? Ela tem que poder existir para garantir que o equilíbrio seja possível caso eu tenha solicitação na horizontal. Não é necessariamente que ela exista sempre, certo? As reações, elas têm que reagir às solicitações externas, tá? Então, elas têm que poder existir, não necessariamente elas existem para cada caso, tá? É isso, só para... Acho que a gente já falou isso anteriormente, mas nunca é demais lembrar. Bom, então o primeiro passo é a gente calcular as reações nos apoios. Vou fazer isso bem rápido, já falei para vocês. É uma aula gravada. Se vocês não tiverem confiantes, não pegarem passo a passo, pausa o vídeo, pega um papel, anota, tenta fazer e tenta entender antes de passar para frente. Porque como isso é matéria de mecânica, eu estou passando mais rápido por isso, tá? E conforme a gente for fazendo mais exemplos, a tendência é da gente tentar fazer isso de uma forma mais rápida, mas tentem entender. Passem para o vídeo e entende antes de continuar, tá? Que isso é muito importante. Então, somatório dos momentos com relação a A igual a zero. Calculei aqui, achei VB. Somatório das forças em Y igual a zero. Achei VA, tá? Então, pronto. Achei VA igual a 5, VB igual a 8 kN. Aí, eu vou cortar agora uma seção S entre o ponto A e o ponto C. Tá? Por quê? Porque em C eu tenho uma carga concentrada aqui. Então, eu vou ter uma mudança eu vou ter um ponto de concentração de carga, então eu vou ter uma descontinuidade na minha função, certo? Na minha função de carregamento. Então, todo ponto onde eu tenho uma carga concentrada aplicada, ele vai ser um ponto de descontinuidade. Então, ele vai ser um ponto que eu vou ter que sempre analisar trechos entre esse ponto. Tá? No caso anterior, a gente tinha um carregamento distribuído, então era uma função contínua. Então, eu podia cortar S em qualquer ponto entre A e B e eu ia conseguir encontrar o valor dessa função contínua em função de X. Nesse caso, não, porque eu tenho um ponto de descontinuidade. Então, vou chamar aqui de X, né? X é a distância entre A e a minha seção S, e eu vou considerar uma seção S entre A e C. Então, o trecho à esquerda de S. Então, eu vou tirar, por exemplo, esse meu trecho aqui. Né? Conforme S varia entre A e C. Eu podia pegar o trecho à direita, mas vocês podem ver daqui que o trecho à direita, ou seja, entre S e B, é mais complicado, porque eu tenho VB e eu tenho essa força aqui.
O trecho à esquerda é mais simples, então eu vou usar ele. Desenhei meu trecho, o que eu tenho atuando aqui? A minha seção S está aqui, meu X, a minha carga de 5 kN, que eu já encontrei, um esforço cortante, que eu vou chamar de Q, o momento fletor, que eu vou chamar de M, e só. Tem mais alguma força atuando? Não, né? Tá tudo aqui. O peso é sempre desprezível se a gente não considerar ele no enunciado, tá? Então, no caso de vigas, em geral, a gente considera o peso desprezível. Já estou adiantando isso, que pode ser uma dúvida de vocês. Não tem mais nenhuma força atuando. Então, agora usando as equações de equilíbrio, somatório das forças em y igual a zero, meu esforço cortante, que é de x, vai ser igual a 5. Ele é constante. Pelas relações que a gente viu, se o esforço cortante é constante, o meu momento fletor tem que ser linear, né? A gente já pode adiantar isso daqui. Somatório dos momentos com relação a algum ponto na seção S vai ser igual a zero, né? Equilíbrio. 5x, ou seja, a função aqui, VA, que é 5, vezes x, que é o braço de alavanca, menos m tem que ser igual a zero, então m de x igual a 5x. Então, esforço cortante constante, momento fletor linear. Daqui, a gente já pode tirar o ponto onde o meu momento vai ser máximo. Por quê? O meu momento, minha função m de x, para o trecho entre A e C, ele vale 5x. Então, para x igual a zero, ou seja, em A, ele é zero. Ele vai crescer linearmente, então o ponto de máximo vai ser exatamente onde x igual a 3,5, que vai ser no ponto C. Ele vai valer 17,5 kN. Tá? Eu já calculei aqui. Mas, acabou meu problema? Não, eu só analisei o trecho entre A e C. Eu preciso analisar o trecho entre C e B também. Então, agora, a gente vai fazer outro corte S, só que agora no trecho entre C e B. E aí, o meu X aqui, peraí, que ficou faltando X. Pronto. Meu X, ele vai de A até a minha seção, tá? Então, agora eu vou considerar uma seção de S entre C e B, vou analisar o trecho à esquerda, ou seja, esse trecho todo aqui. Poderia analisar a direita, mas nesse primeiro caso, eu não vou considerar o trecho à direita para não confundir vocês. No próximo exemplo, eu já vou considerar o trecho à direita quando for mais simples, tá? Nesse primeiro caso, não. Mas, já adianto, tanto faz. Você analisando o trecho à esquerda ou à direita de S, você tem que encontrar o resultado equivalente, tá? Então, vamos lá. Vou colocar minha seção aqui. Aqui tá X. Aqui eu tenho a força de 5. Aqui eu tenho meu esforço cortante, meu momento fletor na seção. E aqui eu tenho 12 kN a 3,5 metros do ponto A, ou seja, do meu X igual a zero, certo? Essa ficou meio espremido aqui, né, gente? Peço desculpa, mas acho que dá para ver direitinho, tá bom? Então, aí com isso a gente usa as equações de equilíbrio, somatório das forças em y igual a zero, quem eu tenho? 5 menos 12 menos q igual a zero. Então, daqui, meu q de x vai ser menos 7 e somatório dos momentos com relação a S igual a zero. Quem eu tenho gerando momento com relação a S? 5 vezes x, no sentido horário, menos 12 vezes x menos 3,5, no sentido anti-horário, e m no sentido anti-horário, né? Então, daqui a gente tira que o meu momento fletor, em função de x, no trecho entre C e B, varia de acordo com a função menos 7x mais 42. Aí, com isso, a gente pode traçar os diagramas de esforços cortantes e momentos fletores. Dessa vez eu não vou colocar as equações do lado. Qualquer coisa vocês voltam ali e veem. Tá? Então, para os esforços cortantes, a gente viu que no trecho entre A e C, esse aqui é o ponto C, eu tenho um esforço cortante constante de 5 kN. Né? A unidade eu já coloquei aqui em cima, tá? Para não ter que ficar colocando no diagrama. E entre C e B, eu vou ter um esforço cortante constante negativo de menos 7. Então, esse aqui é o meu diagrama de esforço cortante. O meu diagrama de momentos fletores, eu vou ter entre x igual a 0 e 3,5, um momento fletor igual a 5x. Né? Então, é uma função linear que vale 0 em A e 17,5 em C, né? Que é esse ponto aqui, que é o ponto de momento fletor máximo. Entre
C e B é essa aqui que a gente viu, que agora eu já não me lembro mais, mas aqui, menos 7x mais 42. Então, é uma função linear que vale 17,5 aqui e vale 0 em B. Tá? Então, a gente viu que apesar de eu ter uma descontinuidade no meu diagrama de esforços cortantes, né, que eu tenho uma descontinuidade aqui exatamente no ponto onde eu tenho uma carga concentrada, eu tenho os momentos fletores, eu não tenho a mesma função, mas eu não tenho um ponto de descontinuidade de valor de momento fletor. Né? O meu momento fletor aqui, de um trecho para outro, eu não tenho uma mudança brusca dele. Né? Eu tenho uma descontinuidade da função, né? Eu tenho duas funções diferentes, mas eu não vou ter uma variação aqui de momento fletor nessa seção. Esse efeito que acontece aqui para forças concentradas aconteceria no meu diagrama de momentos fletores se eu tivesse um momento fletor concentrado atuando em algum ponto, certo? Não é o caso. Mas como a gente viu, esforço cortante constante, momento fletor linear. Esforço momento cortante constante, momento fletor linear. Ai, desculpa. Bom, vamos para o terceiro caso. Então, agora, a gente tem uma viga biapoiada sobre um carregamento parcial. Então, agora, ao invés de eu ter um carregamento constante em toda a viga, eu tenho esse carregamento de 4 kN por metro, atuando só nesse trechinho aqui de 3 metros. Tá? Então, entre A e o início da carga, eu tenho 2 metros, aí começa em 2 metros, vai até 5 metros, e aí o último 1 metro também não tenho carga distribuída atuando. Tá? Primeiro passo, esse 12 ficou aqui, mas ele já vai fazer sentido, tá? Então, primeiro passo é desenhar o diagrama de corpo livre equivalente. Então, esse meu diagrama aqui, que é o meu exemplo, ele é equivalente a um diagrama onde essa força, a equivalente concentrada dessa força distribuída é uma força de 12 kN, porque são 4 kN por metro vezes 3 metros, 12. E ela atua onde? Exatamente no centro, no centroide desse retângulo aqui, né, formado pelo carregamento e o eixo da viga. Essa figura é um retângulo, então vai atuar exatamente no meio, ou seja, 1,5 metros do começo da força atuando. Então, seria exatamente a 3,5 metros de A. Né? Então, aqui eu tenho VA, VB, 3,5, 2,5. Então, esse é o meu diagrama de corpo livre equivalente. Por que eu preciso dele? Para eu calcular as minhas reações nos apoios. Porque, como a gente viu, aí aqui vocês já podem ver a diferença da gente ter uma carga concentrada atuando, porque se a gente olhar, se vocês voltarem um pouquinho no vídeo, vocês vão ver que isso aqui é exatamente o meu exemplo anterior. A gente tinha uma carga concentrada atuando de 12 kN a 3,5 metros de A e 2,5 metros de B. Quando eu vou calcular as reações de apoio, a gente vai achar VA igual a 5, VB igual a 7, igual no exemplo anterior, certo? Então, como a gente viu lá em mecânica, uma carga distribuída e uma carga concentrada, os efeitos externos sobre o corpo não mudam. Que efeitos externos são esses? Eu calcular as reações. Então, eu vou ter as mesmas reações. Mas os efeitos internos vão ser diferentes, porque a gente vai desenhar aqui o diagrama de esforços internos, diagrama de esforços cortantes e de momentos fletores. Até ficou faltando aqui o momentos fletores no título dos slides. Mas os efeitos internos vão ser completamente diferentes. Né? Então, se vocês... Eu vou até voltar aqui, só para a gente... Tá vendo? Esse exemplo aqui é igual ao DCL que a gente está vendo ali do outro exemplo, mas o outro exemplo eu tenho uma carga distribuída, não é essa carga concentrada. Então, o diagrama de esforços cortantes e momentos fletores vai ser igual a esse? Não. Então, os efeitos externos são iguais, eu vou achar reações de apoio iguais, mas os efeitos internos vão ser diferentes. Tá? Então, vamos lá. Só fiz uma observação aqui. Bom, primeiro, reações nos apoios. Vou passar rápido, porque a gente já fez isso no slide anterior, né? No exemplo anterior. Slide não, no exemplo anterior. E aí a gente vai começar a analisar. Ih, gente, que 2 é esse aqui? Peraí. Deixa só eu ver de onde veio. Não, peraí. Vamos tirar. É
eu não sei de onde veio esse 2 não. Então, pequenos... Esse 2 não, só essa seta aqui. Depois eu vou mudar, mas né, a gente já está no meio da gravação, não vamos parar só por conta disso. Vamos lá. Então, estamos aqui com o meu exemplo. Já sei quais são as reações nos apoios. Vou cortar uma seção S entre A e o começo da minha carga distribuída, ou seja, entre x igual a 0 e x igual a 2 metros, tá? Então, para 0 menor do que x, menor do que 2 metros. Vou desenhar minha seção à direita. Aqui eu tenho minha reação em A, que é 5 kN. Vou ter minha seção S. Aqui eu tenho X, força cortante, momento fletor. Daqui a gente tira, e já vou passar mais rápido do que no exemplo anterior, que o meu cortante é igual a 5 kN e o meu momento fletor é igual a 5x. Aí a gente vai para uma segunda seção que fica em algum trecho ao longo da carga distribuída aplicada, ou seja, para x entre 2 e 5 metros. Tá? Então, x está aqui entre 2 e 5 metros. Vou analisar o trecho à esquerda. Vou ter que forças atuando. Ou seja, isso aqui é sempre o diagrama de corpo livre do trecho que eu estou analisando. Então, eu tenho a força de reação de 5 kN aqui. Vou ter a seção S. Aqui eu tenho 2. Né? Então, eu tenho no começo... Isso aqui a gente vai ver... Eu vou botar logo tudo para ficar mais fácil de enxergar, tá? Então, eu tenho 2 metros entre A, né? Ou seja, x igual a 0, e o começo da carga, que eu vou colocar aqui atuando. Esse restinho aqui do trecho, entre o começo da atuação da carga e a seção S, vale x menos 2, né? Porque entre A e a seção eu tenho x, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho x menos 2. Esforço cortante, momento fletor na seção e a minha carga distribuída de 4 kN por metro. Somatório das forças em y igual a 0. Quem eu tenho? 5 menos Q, menos 4 vezes x menos 2 igual a 0. Daqui a gente sabe que o meu esforço cortante vai valer 13 menos 4x. Então, se a carga é constante, se o meu carregamento distribuído é constante, o meu esforço cortante é linear. Somatório dos momentos com relação a um ponto na seção S vai ser igual a 0. Então, quem gera momento com relação a esse ponto? 5 vezes x menos 4 vezes x menos 2, que seria equivalente concentrada dessa carga, vezes x menos 2 sobre 2, né, que seria esse trecho sobre 2, menos m igual a 0. Daqui a gente tira o meu m de x, que é uma função de segundo grau. Mas falta um trecho. Então, a gente analisou um trecho entre A e o começo da carga. Entre o começo e o final da carga, falta esse outro trecho aqui, que é entre 5 e 6 metros. Então, para x maior que 5, menor que 6 metros. Só que nesse caso, eu vou analisar o trecho à direita da seção S e não o trecho à esquerda. Faz diferença? Não. Na hora de eu traçar o meu diagrama, eu vou ter que encontrar o mesmo diagrama. Não tem jeito, fazendo pela direita ou pela esquerda. Mas eu vou usar um eixo de referência diferente para não confundir. Eu não vou chamar todo mundo de x, porque x é o meu eixo que eu estou considerando com a origem em A. Então, de A orientado para a direita, eu estou chamando de x. Como vou analisar agora esse trecho aqui, ou seja, um trecho à direita de S, eu não vou chamar o meu eixo de x mais. Eu vou considerar a minha origem em B e vou chamar de x', um eixo que tem origem em B e está orientado positivamente para a esquerda, só para não confundir. Então, obviamente, fazendo pela direita ou fazendo pela direita, como eu vou fazer agora, ou fazendo pela esquerda, originalmente, como a gente estava fazendo, eu vou encontrar o mesmo diagrama, mas eu não vou encontrar as mesmas equações. A equação que eu vou encontrar aqui vai ser uma porque eu estou mudando o eixo, tá? Eu vou usar outro eixo para ficar mais simples. Se vocês acharem confuso, faz sempre pela esquerda, não tem problema. Mas eu acho que assim facilita muito a vida de vocês, mas vocês têm que ter atenção para o que vocês estão fazendo. Eu estou mudando, eu vou mudar meu eixo, eu vou desenhar aqui para vocês. Então, eu vou pegar esse trechinho aqui, à direita de S. O que eu tenho atuando aqui? Eu tenho VB, que vale 7 kN, tenho a minha seção S, vou chamar o meu eixo
que tem origem em B e está orientado positivamente para a esquerda e vai de B até S de x'. Então, isso que eu estou fazendo é só para facilitar a vida de vocês. Se vocês acharem que está confundindo, faz pela esquerda, não tem problema. Coloquei aqui meu esforço cortante Q, meu momento fletor, os dois orientados positivamente de acordo com a convenção, e não tenho mais nenhuma força atuando. Somatório das forças em Y igual a zero, eu vou ter 7 mais Q igual a zero, então Q igual a menos 7 kN. Somatório dos momentos com relação a S igual a zero, eu vou ter 7 vezes x' menos m igual a zero. Então, m de x' vai ser igual a 7x'. Ou seja, agora eu estou calculando o meu momento fletor e a minha função. E aqui era um x' também, né? Desculpa, gente, eu vou botar aqui para não. Pronto, tá? O meu Q agora é um Q de x'. Por quê? Porque eu estou considerando esse outro eixo aqui, né? Na verdade, se vocês forem ver, se vocês forem olhar aí outros vídeos na internet, vocês vão ver que o pessoal, conforme vai criando esse sentimento de como é que varia esforço cortante no momento fletor, eles não chegam nem a fazer essas equações aqui, tá? Então, existe isso. Tem gente que já pega só o método de V, onde aqui onde eu tenho trecho constante de carregamento distribuído, onde eu tenho descontinuidade, porque eu tenho uma carga concentrada aplicada e vai fazendo. Mas eu estou fazendo passo a passo com vocês, porque é a primeira vez que vocês estão tendo contato com isso, tá? Então, aqui eu tenho meu momento de x', que é igual a 7x'. Com isso, a gente desenha agora os diagramas de esforços cortantes e de momentos fletores. O meu diagrama de esforço cortante, a gente viu que entre 0 e 2 metros eu tenho um esforço constante de 5, positivo. Depois eu tenho um esforço linear, que vai de 5 até menos 7. E depois eu tenho um esforço cortante, que vai que vai ser igual a menos 7, certo? Então, aqui a gente tem os 3 trechos representados. Esse ponto aqui vai ser o ponto onde o meu cortante é zero, ou seja, o ponto onde o meu momento fletor é máximo, tá? Então, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Q igual a zero, o momento é máximo. Então, se a gente pega aquela equação para esse trecho do meu esforço cortante, igual a zero, a gente acha o x onde o momento fletor é máximo. Então, o x onde o momento fletor é máximo é para o x igual a 3,5, tá? Então, 3,5 seria nesse trecho, seria a 1,25 metros após o começo do trecho, tá? E aí, se a gente coloca na equação para o momento fletor no trecho 2, que é o trecho entre 2 e 5 metros, que é esse aqui, o x igual a 3,25, a gente acha que é o momento fletor máximo, que vai ser 3,1. Aí o diagrama dos momentos fletores. A gente vê para o primeiro trecho, aí vocês podem voltar. A gente já pegou todas as equações, já deduziu lá. A gente tem para x igual a zero, vale zero, aí varia linearmente de 0 até 10. Daqui passa a ter uma variação parabólica. E aí no terceiro trecho volta a ser linear, né? E a gente tem uma continuidade aqui nos momentos fletores na ligação entre os trechos, porque a gente não tem nenhuma descontinuidade na forma de momento fletor concentrado aplicado, certo? Então, aqui a gente tem o diagrama de momentos fletores. Lembrando que o último trecho, a gente considerou um x' que vale zero em B e varia linearmente, e varia positivamente para a esquerda, né? Então, o meu momento fletor, ele era igual a 7x'. Então, para B, para x' igual a zero, ou seja, em B ele valia zero, para x' igual a 1, ele valia 7, né? Então, era isso aqui. É isso que eu quero dizer quando eu disse que eu troquei o meu sistema de eixos. Que na hora de representar no diagrama de momento fletor e esforço cortante, lembrar disso, tá? Então, eu fiz 3 exemplos. Eu vou deixar os outros 3 exemplos aqui para vocês tentarem fazer sozinhos, tá? Eles vão ser parecidos com os outros, não vão gerar mesmo um diagrama igual aos outros, nem de esforço cortante, nem momentos fletores, mas é importante vocês fazerem sozinhos, começar a criar esse sentimento. Exemplo 4, vou deixar para vocês tentarem fazer esses 3 exemplos. E na próxima aula, né, na aula de dúvidas, a gente vai começar por eles, traçando eles. Então, a gente tem uma viga biapoiada com balanço. Então, aqui eu tenho o ponto A, o ponto B
e eu tenho um balanço aqui, né? Então, ela, além de B, ela se estende um pouquinho. Eu tenho esse trecho entre A e B de 5 metros, mais um balanço de 2 metros e uma carga distribuída de 4 kN por metro atuando em toda a extensão da viga. O exemplo 5, pronto, agora sim tá certo. O exemplo 5, eu tenho uma viga bi apoiada com 2 balanços. Então, a gente tem entre A e B, entre os dois apoios, 5 metros, um balanço de 2 metros à direita de B e um balanço de 2 metros à esquerda de A. Além disso, eu tenho uma força distribuída de 4 kN por metro entre essa extremidade, entre a reação, entre o apoio da direita e o final da viga, né? Eu tenho uma força concentrada de 10 kN entre o apoio A, a 2,5 metros entre o apoio A e a aplicação dessa carga concentrada, e eu tenho uma carga concentrada de 5 kN aplicada exatamente na extremidade esquerda da viga. E o exemplo 6, a gente tem uma viga engastada e livre. Então, eu tenho essa viga aqui, onde eu tenho um engaste, ou seja, só para lembrar, um engaste é um apoio de terceiro gênero. Então, eu posso ter reação vertical, horizontal e reação na forma de momento. Eu tenho uma força distribuída de 4 kN por metro atuando entre o engaste e 2 metros, né, nesse comprimento de 2 metros aqui, e no final, na extremidade direita do balanço, eu tenho uma força concentrada de 3 kN. Tá? Então, tentem fazer os diagramas de esforços internos, né, esforço cortante, momento fletor, para esses 3 casos aí. E é isso, gente. Finalizamos. Com isso, a gente termina essa parte de teoria sobre o módulo 2.